Olá, pessoal! Eu sou a Renata. Eu sou a Elis. Estamos aqui com mais episódio do nosso RHF Talk. Hoje um episódio muito especial em comemoração ao Dia das Mães e estamos com uma convidada muito especial, principalmente para mim, uma grande amiga que nos conhecemos há mais ou menos mais de 12 anos, acredito. 15 anos. 15 anos. E eu convidei ela porque eu admiro demais a história dela. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar impactados com o que ela vai nos contar aqui, vão se inspirar e vão entender que às vezes passamos por situações na vida difíceis, sim, muito difíceis, mas é possível virar o jogo com fé, com resiliência, com amor, com o suporte da família. Espero que vocês gostem. Flávia Estaves Correia, minha grande amiga, e obrigada por aceitar o convite. Imagina, Renata, é um prazer estar aqui com você. Bem-vinda. Né? Eu muito feliz. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com duas mulheres assim tão potentes, Imagina. Com a história que vocês estão construindo. Eu acho assim incrível o que vocês estão construindo, não só como empresárias, mas a vida de vocês é um reflexo assim, e hoje em dia inspira, né, tantas pessoas. Eu acho que nossa. é uma honra estar aqui com vocês. Nós três, né, mulheres fortes, mulheres determinadas, né, mulheres de fé. E eu acho que a gente tem que compartilhar para a gente encorajar outras mães, outras mulheres, mesmo nas dificuldades, né? Porque a gente todo mundo tem as suas batalhas diárias, né? Sim. Mas é possível, através de histórias, né, que nos trazem referências, e fala assim, poxa, se ela conseguiu, então, se eu estou nessa mesma situação, eu também posso. Uhum. Né? E o que me motivou te convidar, né? Por você já ter sido empresária, né? Mãe hoje de 4 filhos. 4 filhos. Pelo processo que você passou, que você vai nos contar, pelo seu casamento, que eu admiro demais o seu amor com o Eduardo, né? Eu acho lindo a forma que vocês convivem, se respeitam, enfim. E eu acho que vai ser sensacional te ouvir. Então, me conta, nos conhecemos quando a Flávia trabalhava com... A gente é aquela história, né? Dificilmente um amigo vai virar um cliente, mas a probabilidade de um cliente virar amigo sempre é muito real, né? Sim. E a gente tem essa história que a Renata era minha cliente, foi minha cliente durante muito tempo. E eu tive a honra de participar de momentos incríveis da tua vida, assim, e eu acho que isso é uma das tantas pessoas que passaram na minha história, que deixaram as marcas, que deixaram um pouco de si. E você foi uma dessas pessoas e é uma dessas pessoas. Aniversário, né, dos filhos, que a gente não esquece. Eu nunca esqueço quando eu estava fazendo a festa de 1 ano do meu filho, eu estava fazendo a festa de 1 ano do seu filho. Sim. Né? Assim, pertíssimo ali, questão de semanas, não sei se acho que até na mesma semana. Então, sempre a gente esteve uma muito na vida da outra. Isso, né, uma honra eu ter uma história que eu carrego comigo tantas pessoas especiais e você ser uma delas. Eu fico muito feliz. Porque você sempre foi uma profissional, né? Entregava muito, com muita dedicação, muito detalhista, muito amor no que você fazia ali. Muito. E também muito querida, né? Então, disposta a ouvir as mães, né, Elis? Elis que faz agora os aniversários da Alana, que tá com 3 aninhos. Uhum. E como nós somos detalhistas e queremos fazer o melhor e o mais bonito, né? Então, se não tem profissionais que nos atenda, que nos ajude a realizar esses desejos, não acontece. Eu tive uma história longa no ramo de eventos, né? Então, para quem não me conhece, eu tenho formação em gastronomia. Em determinado momento da minha vida, aconteceu de eu começar a trabalhar com eventos,
com patisserie, minha formação não era em patisserie, eu era formada em cozinha internacional. Nossa! Então, as coisas foram acontecendo e eu acabei caindo nesse ramo de eventos. Foi uma coisa assim, sem pretensão, mas é o que tinha para hoje. E eu agarrei com toda a força que eu tinha. Fui me especializando no meio do caminho. E fui tomando uma paixão e por aquele... Como que aconteceu, assim? Assim, eu tava com as meninas pequenas, né? Já fui mãe muito jovem. Então, fui mãe da Lara. Engravidei da Lara com 17, tive a Lara com 18. Tá. E depois de um tempo cuidando muito da Lara, né? A minha primeira filha teve leucemia linfoblástica aguda. Então, eu passei 7 anos à frente dos cuidados com ela, apesar de eu ser muito jovem. Eu passei com ela, assim, full time. Eu deixei a minha vida, eu deixei os meus sonhos, que não tinham a ver com gastronomia na época. Sim. Né? Tinha a ver com direito. E eu simplesmente... Você chegou a começar a faculdade? Então, eu tive esse início ali, aquele namoro, né? E tive que interromper. Parou tudo. Né? Tive que interromper. E aí, tive que simplesmente cuidar da Lara. Sim. Essa era a minha missão, me dedicar a ela. Mãe full time. Mãe full time, apesar de super nova. Sim. A Lara, ela ficava praticamente dentro, morando dentro do Hospital Pequeno Príncipe. E eu ficava com ela. E eu não tirava o meu pé para fora do hospital enquanto ela não estivesse de alta. E aí passaram-se muitos anos, eu naquela loucura. E aí chegou a hora de eu retomar minha vida, da Lara retomar a dela, de nós vivermos o nosso um dia, porque a nossa promessa uma para outra era que um dia eu ia trabalhar, um dia a gente ia ter uma família, um dia ela ia estudar, um dia ela ia ter amigos. E a gente foi viver o nosso um dia, depois de 7 anos. E aí, quando eu fui voltar a pensar no meu futuro profissional, eu falei, e eu já nesse meio tempo gostava muito de cozinhar. Cozinhar, para mim, era um hobby. Era uma coisa que, para mim, era uma terapia. Eu falei, minha mãe me incentivou muito, vai fazer gastronomia, você, né? E não tinha ainda esse boom da gastronomia. Ainda era muito difícil ter aonde estudar. Isso a gente está falando de 2003, 2004 ali, não tinha existido esse boom da gastronomia. Tanto que quando eu entrei numa sala, tinham 80 homens e eu de mulher. Entendi. Eu sofri um extremo preconceito. Eu tive que, assim, transpassar barreiras, inclusive desse preconceito, de ser uma mulher dentro de uma cozinha profissional, porque a mulher é muito boa para estar na cozinha de casa. Sim. Né? Na cozinha profissional, e olha que a gente está falando ali de 2003, 2004. Ainda era muito difícil. Eu nunca esqueço quando um colega meu chegou para um professor meu de boucher é trabalho com carnes, né? Tá. E chegou e falou assim, qual que é o futuro dessa garota aí? Nossa. Né? E ele falou assim, ela um dia vai estar num programa de televisão. Olha, arrepiei. Maravilha também. E meu nome disse meu professor Eduardo, se ele estiver vendo, né? Nunca vou esquecer dele. E uma pessoa que profetizou na minha vida. Sim. E, enfim, me formei em gastronomia. No final do curso, engravidei da Sofia, da minha filha do meio. Mas eu falei, não vou desistir. Eu não vou parar, não é isso que vai me parar. Mesmo com a Sofia muito pequena, fui trabalhar em bistrô, tive uma experiência com hotelaria, mas estava com elas muito pequenas. A Sofia prematura, tinha nascido prematura. Então, foi mais um desafio. Mais um desafio, foi muito complicado. E daí Sim. eu tava com as 2 pequenas, morava na casa dos meus pais, e eu precisava de dinheiro. E aí eu falei, não, vou começar a fazer trufas e pão de mel para vender. Minha mãe trabalhava na prefeitura, minha mãe é assistente social da prefeitura, e a gente vendia para os amigos, aquela história, né? O pessoal ajudava. O pessoal ajudava, né? Então, vendia ali para os amigos e tal, e daí disso, Flávia, você não faz docinho para festa? Eu falava, não, eu faço. E era a época do Orkut. Lembro. E aí, no Orkut, existiam aqueles grupos. Sim. E eu tinha alguns amigos que começaram a falar, não, olha, né, o grupo de noiva, a Flávia fez doce pra festa. E eu, na casa dos meus pais, foque nisso. Meus pais morando num apartamento,
Meu Deus. que eu transformei numa confeitaria. O hall de entrada da casa dos meus pais virou meu depósito. Minha avó morava na mesma rua que nós. A casa da minha avó tinha uma sala de visitas. Aquela sala de visitas virou minha sala de atendimento. Ai, lá, essa eu conheci. E foi tomando uma proporção, assim, absurda. E a gente foi aparecendo indicação. Eu ia fazendo os cursos mais especializados em doces finos, em trufas, no meio de tudo aquilo, eu com as meninas pequenas, a minha mãe já desesperada, porque era chocolate pelo apartamento decorado dela, e por tudo. E de repente eu falei, não, chegou num divisor de águas. Ou eu me profissionalizo, ou eu tenho que parar por aqui, porque as festas que estão aparecendo estão numa proporção cada vez maiores, né? Casamentos e coisas. E ou eu vou me profissionalizar, ou eu vou parar. E aí veio a minha veia empreendedora, que é desde muito pequena, que meu pai falava, ela nunca vai trabalhar para ninguém. Olha só. Nunca ela vai conseguir trabalhar para ninguém. Ela vai trabalhar para ela mesma. E ali eu tomei garra do meu sonho e falei, não, eu vou. Fiz empréstimo para tudo que é lado e arrumei uma sociedade com uma pessoa. E aí aluguei uma casa no seminário, bairro de Seminário aqui em Curitiba, para quem não é de Curitiba. Sim. E ali eu montei minha primeira cozinha industrial. E as festas foram aumentando numa proporção cada vez maiores, o meu network foi aumentando também, eu acabei conhecendo muitas pessoas do ramo de eventos que também me levaram a lugares cada vez melhores, cada vez maiores. Vai ganhando fama, né? Sim, Claro. o meu trabalho, ele foi se vendendo. Sim. Eu não fiz aquele esforço, não existiu isso. Claro, eu investia em feiras, eu fiz muitas feiras de noivas, as maiores feiras que tinham aqui em Curitiba eu fiz. Investi em alguma coisa, uma parceria ou outra, com revistas, né? Mas aí, que nem jornal, aparecia em jornal, Tribuna. Nunca esqueço que a primeira vez que eu apareci num caderno empreendedor da Tribuna, minha mãe, Deus me livre, você não aprontou nada, né? Eu falei, não, tô no caderno empreendedor, então tá tudo certo. Então as coisas começaram a acontecer. E daí, nesse meio tempo, comecei também a dar aula, né? Porque muita gente vinha me procurar, queria aprender, e eu sempre gostei muito de ensinar, e isso é uma coisa que sempre me motivou muito. Então, comecei a dar alguns cursos paralelos. Aí, uma amiga veio com um projeto de um programa de TV, o qual aconteceu. E eu, durante 2 anos, eu tive uma parceria muito legal com a Alexandra Gamarra, que eu tinha um quadro de patisserie dentro de um programa chamado Chef Sabor. Que legal. E foi muito bacana, assim, muito bacana. Foi uma experiência única, porque daí eu também podia ensinar, mas um grande público, né? Sim. Então, foi assim... Foi uma cartaz de eventos e de coisas. Eu acho que eu cheguei aonde toda doceira gostaria de chegar. Eu cheguei no topo. Eu lembro que você virava à noite. Eu chegava a trabalhar 20 horas. Eu tinha equipe. As minhas filhas pequenas trabalhavam comigo. As minhas filhas foram criadas assim na Barra do Açúcar. Foi muito complicado, porque essa minha dedicação fez com que também eu fosse muito ausente. Eu sou muito consciente. Eu não existia um equilíbrio, sabe? Eu não tinha um equilíbrio entre a minha vida profissional e a minha vida pessoal. E aí foi o grande erro. Aonde eu cheguei no topo, cheguei no topo. Sim. Em todos os sentidos. Mas o tombo foi muito grande também. Porque quando eu comecei a me dar conta de tudo que eu não estava construindo, também foi muito complicado para eu encarar tudo aquilo. Eu imagino. E aí eu tinha uma sociedade com meu ex-marido e a coisa se fundiu, né? A vida pessoal fundiu com a vida profissional, que é natural, e as coisas foram tomando uma proporção também na queda muito complicadas. Então, aí, os últimos anos da minha empresa foram extremamente traumáticos, foram eventos, assim, muito complicados que eu passei, e justamente por isso,
Porque existiu essa fusão e não existiu um equilíbrio. E é o que hoje em dia, se eu posso falar para qualquer pessoa, tenha um equilíbrio. Sim. Viva uma vida profissional intensa de dedicação, sim. Eu estava falando isso com o Murilo, meu esposo, hoje, né? Eu vejo muitos empresários trabalhando muito, mas muito. 15 horas por dia. Não que a gente não trabalhe, né? Meu Deus. Mas a gente... Eu falo assim, a gente precisa viver, né? A gente precisa Precisa. acompanhar o crescimento dos filhos, de alguma forma. Então, o que eu faço? Eu trabalho meio período em casa. E entrego do mesmo jeito que eu estivesse no Certíssimo. escritório, mas eu almoço com os meus filhos, eu levo no colégio, eu busco no colégio, né? Nem que eu não consiga terminar o meu expediente, eu tenha que fazer alguma coisa mais tarde, mas aí eu chego, eu janto com elas, então tem um equilíbrio. É. E aí, às vezes, a pessoa trabalha, ganha dinheiro, mas... E não gasta o dinheiro? Você não entra aproveita. na roda dos ratos, né? Você vive aquilo numa intensidade e aonde você nem consegue usufruir daquilo que você está construindo, porque é caótico, o sistema é caótico. E aí vai vindo coisas novas e você Sim. vai abraçando, e quando você vê, você tá num looping Tá, eterno. E os filhos estão crescendo. Os filhos você estão não crescendo, você não tá mais acompanhando, seus pais estão envelhecendo, Sim. a vida tá acontecendo e você não está vivendo. E isso as pessoas, elas confundem, né? Elas acreditam que o chegar no topo, isso é liberdade financeira. O ter dinheiro é a liberdade financeira, não Pode ser a necessariamente. liberdade financeira, mas a gente não é só o financeiro, né? Mas, a exato. finança é uma das gavetas da nossa vida. O financeiro é um dos setores da nossa vida. E o sucesso, ele é muito amplo. Exato. Ele é muito Muito amplo. Ele não quando a gente fala em sucesso, as pessoas linkam muito ao valor que você tem de saldo bancário. Só o financeiro. Então, eu recentemente até ouvi uma frase de uma pessoa que dizia assim: você já olhou para tua vida? Né? Você viu o que você era e o que você é hoje em dia? E eu falo, não, hoje em dia eu sou uma mulher de extremo sucesso. Hoje. Lá atrás, eu poderia ter alguns outros fatores, mas não com a sensação de missão cumprida que eu tenho hoje. É muito diferente a Essa sensação paz, né, que interior. eu tenho hoje com a sensação de quando eu estava nessa loucura que era a minha vida. É claro, a Doces Momentos é uma empresa que, assim, ela me fez crescer e amadurecer, porque eu empreendi e eu comecei a Doces Momentos, eu tinha 26 anos de idade. Nova. Eu era muito nova, eu era extremamente nova. Mas a necessidade me fez empreender. E hoje a história que eu vivo, ela é totalmente diferente, né? Ela não está linkada mais a essa enorme necessidade. Não, ela está linkada a outros fatores da minha vida que fazem com que eu acredite que hoje eu sou uma mulher de muito mais sucesso do que aquela Flávia lá atrás. Sim. E acho que a maturidade também nos traz isso, Sim. esse olhar, né? O que realmente é importante? O que é mais importante na nossa vida? A nossa saúde, Sim. os nossos filhos, nosso casamento. Aquilo que nos vale, né? Exato. Aquilo que nos é E valioso. as outras coisas complementam. E são né? consequências. São consequências. São consequências. É impossível uma pessoa que tem paixão, amor, dedicação pelo que faz, não colher os frutos daquilo que faz. Exato. É A impossível. gente fala muito isso. É impossível. Então, isso é uma mera consequência. Isso eu Sim. passo muito para os meus filhos. Que Eu bom. passo esse amor e essa paixão para os meus filhos. Tanto que eles saíram do convencional, né? Nenhum deles está naquilo que é o óbvio. Então, eles estão Ninguém vivendo... seguiu a gastronomia. Não. E eles já tinham colocado muito firme que nenhum deles A Lara ia... tá com quantos anos? A Lara vai fazer 26 anos, tá com 25. Tá fazendo. Se formou agora. Ah, se que formou legal, agora parabéns. em designer gráfico. Então, a Lara já está formada, a Sofia está fazendo artes visuais na Belas. Que legal. E está estagiando no Moon. Olha, legal. que legal. Muito legal. E o Murilo vai fazer 15.
Já sabe o que quer fazer. Vai ainda fazer não. FPR, agora não é a prova de FPR. Nem tem prova, mas, né? Mas vai fazer FPR. O Murilo é muito da área de exatas, assim. Pensamento muito Fazer uma lógico. engenharia aí, um TI. Extremamente inteligente. Legal. E o Natan, que é a minha nova história, meu novo Sim. filho, né? É o tempo dele. Esse Sim. ano está concluindo o 3º ano e ele já é o nosso anjo especial, né? O nosso precioso, que a gente... Que nos ensina demais, Que né? nos ensina. Todos os dias. Acho que ele foi um presente de Deus na minha vida. Que legal, Flávia. Que legal. E daí, seguindo lá a história, então, a gente passa, então, por um processo de... Isso. Daí... Desfaz a sociedade. Desfizemos a sociedade, e com isso veio o divórcio, Sim. né? Enfim... Encerrou-se ali aquele capítulo, mas já num processo de decadência mesmo da empresa. De extrema decadência, assim, onde eu já não conseguia dar conta, a questão financeira da empresa já estava extremamente bagunçada. Enfim, um caos. Um caos instaurado. Nós não temos outra palavra para definir. Aí você fica mais um tempo. Aí eu mantive. Manteve. Mas aí eu pensei assim, não, eu agora estou sozinha com as crianças, né? A minha estrutura não é a mesma, eu preciso me reinventar. Então, o que eu sei fazer é isso. Eu sei fazer doce. Então, vou continuar, mas uma proposta menor, mais concisa ali, né? Dentro do que você conseguia atender, do que eu né? conseguia atender, dentro de como eu conseguia gerir aquilo ali. Então, continuei, porque era o meu jeito de viver, meu modo de sobrevivência, né? Não tinha outra Sua profissão na época. Minha profissão na época, não tinha por onde escapar. E continuei ali com as crianças durante um período que foi extremamente turbulento, muito complicado. E aí, conheço o Eduardo. Conheci o Eduardo e o Eduardo olhando. Eu lembro nessa fase, você tava. Acho que você se reconstruiu ali. Sim, né? eu me reconstruí como mulher, porque eu acho que toda mulher que passa por uma libertação de uma situação que está oprimindo, que está sendo extremamente complicada, ela tem aquele boom, né? A gente tem que se resgatar, né? A gente se resgata, né? A gente olha pra gente mesmo. Eu acho que isso eu me olhei no espelho. Depois de muitos anos, eu me olhei no espelho, eu olhei para as minhas necessidades, eu olhei para aquilo que eu estava vivendo. Olhou pra Flávia. Olhei para Flávia, olhei para mim mesma e falei, olha, eu vou fazer alguma coisa por mim, né? Eu vou cuidar de mim, independente do caos que me cerca, eu vou olhar para mim. Porque a mulher, né, ela tende a fazer isso. Então, casei, tenho filho. Ela se apaga. Ela se apaga. Ela só cuida dos filhos, da casa, do marido. Que não é nem isso, Rê. A questão da maternidade era o que me impulsionava. Era a minha motivação. Mas eu mantinha muitas coisas pelos filhos. E essa... Eu me tornei mãe e eu me esqueci. Eu vivia para eles. Então, cuidava deles, trabalhava, mas o tempo que eu tinha lá. Então, assim, eu não preocupava se eu estava engordando, eu não preocupava se eu estava triste, eu já não ligava mais, porque eu também passei pelo processo de divórcio, né? Eu já não ligava mais pelas coisas que aconteciam, eu falava assim, não. Claro, os filhos, eu falo, o dia que eu engravidei, eu falei, nunca mais eu vou ser sozinha. E realmente, nunca mais a gente é sozinha, né? Não, nunca mais. Eu, como fui mãe muito cedo, né? Então, eu cresci sendo mãe. Porque você com 18 anos, né, é impossível. Na flor da idade. Eu vivi minha juventude intensamente, apesar da situação de saúde da Lara, apesar da minha maternidade precoce. Meus pais ainda me deram a oportunidade de viver minha juventude plenamente. Né? Eu tinha minhas responsabilidades, eu precisava cuidar da minha filha. Mas eu tinha os meus momentos de ser jovem, de sair, tinha os meus amigos. Então, eu tive tudo isso. Eu não fui privada, assim, de tudo. Mas é lógico, né? A prioridade era a Lara. Então, lá, quando era para eu estudar e fazer aquilo que eu gostaria de fazer e cuidar da minha filha no hospital, é o que eu fui fazer. Então, eu sempre, apesar de muito jovem, sempre tomei para mim. A maternidade era minha, não era dos meus pais.
Que A legal. maternidade era minha. E eu vivi aquilo, apesar de ser mãe solo, porque eu tive essa experiência do que é ser mãe solo, do que é cuidar de um filho sozinha, né? O pai da Lara provia financeiramente, mas todas as outras partes era comigo. O cuidado, né, a atenção, o olhar era meu, era exclusivamente meu. E eu não me arrependo disso tudo, Sim. porque eu cresci sendo mãe, é diferente. É tão bom olhar pra trás se ela valeu a pena, né? Eu não me tornei mãe, assim, eu cresci sendo mãe. Sim, A sim. minha maturidade, ela veio junto. Claro, os filhos acabam sofrendo muito nesse processo, porque Estão juntos, estão né? Eles juntos, passam eu tô juntos. crescendo junto com eles, eu tô aprendendo Sim. junto com eles. Mas foi assim, um processo árduo, intenso, mas real. É, E eu sempre passei essa realidade para os meus filhos, que eu sou uma mãe real. eu também. Real. Eu sou uma Sempre. mãe passível de erros, de acertos, mas eu sou real. E eles vão ter que encarar essa pro resto da vida. Porque a vida é real. A vida é real, né? Porque a vida é real. E eles vão chegar lá hoje, você, a Lara, com 26 anos. Muita Sim. base que você deu pra ela faz a mulher que ela é Sim, hoje. mulher incrível Exatamente. que ela é, né? Responsável, Talentosa. talentosa. Incrível. É. Aham. Então você volta a se olhar. Conheci o Eduardo nesse processo, que daí começou a fazer com que eu me olhasse cada vez mais para mim e me cuidasse cada vez mais, começou a me conscientizar que tinha dado, que a minha questão com a Doces Momentos tinha se finalizado, que era um ciclo que tinha se encerrado. Até ontem eu fui num culto de mulheres que falou sobre isso, sobre encerramento de ciclos e como a gente precisa ser consciente, né, sobre esses encerramentos e a importância que eles têm na vida da gente, né, como tá em 1 Eclesiastes, que há tempo para tudo, né, e Eclesiastes 1 não, Eclesiastes 3 primeiro, né, que há tempo para tudo, e a gente precisa colocar isso dentro do coração da gente, né, e existe também o tempo do encerramento, e foi muito difícil. Eu imagino. Foi extremamente difícil esse encerramento de ciclo. Eu estava muito bem cuidada esteticamente, né? Estava na minha melhor forma, tinha emagrecido, estava malhando, estava bem... Tava amando. Tava sendo amada. Na verdade, estava conhecendo o que é um relacionamento saudável, porque eu acho que eu nunca tinha conhecido o que é você estar dentro de uma relação saudável. Apesar de estar contra tudo e contra todos, porque foi muito complicado. A gente estava junto, a gente se amava, mas tudo em volta da gente, a não ser os filhos, ninguém apoiava a gente. Era caótica a nossa situação, porque ele tinha o mesmo tempo de divórcio que eu. Então foi muito, muito, muito complicado. Mas enfim, assumimos as nossas escolhas e resolvemos levar a nossa relação. E ali foi o encerramento dos momentos, ainda muito sutil, ainda existia um trabalho ou outro, e eu ainda ia levando, mas com muito mais sutileza, e até tinha um outro trabalho junto, já tinha começado a trabalhar para uma outra empresa junto, dentro da área de patisserie, mas, né, fui conciliando aquilo de uma maneira muito mais tranquila. E isso quem me ensinou foi o Eduardo. Foi o Eduardo, ele me ensinou esse equilíbrio. Foi ele que... Eu acho que foi uma ajuda mútua, porque ele também era extremamente voltado a isso, mas ambos chegaram se a complementaram, a gente né? se complementou e chegou num consenso que a gente precisava viver. A gente precisava viver a plenitude dos nossos dias. E juntos, porque a gente demorou tanto tempo para estar junto, para se encontrar, e aí a gente resolveu viver. E foi muito bom. Mas, um ano depois, chegou, acho que o nosso maior desafio até aqui. Sim. Né, que foi o diagnóstico que eu tive de linfoma, né, que é um tipo de câncer no sistema linfático. E aquilo pra gente foi, assim, uma pedra, foi um vendaval. A gente não imaginava que um ano depois a gente ia estar passando, acho que pelo maior desafio que a gente viveu até hoje. E aí foi onde eu recebi o diagnóstico,
aonde a minha família daí impôs que realmente encerrasse de vez as atividades desses momentos. Então, eu vivi vários lutos, né? Em 2018, assim, eu vivi o luto do encerramento efetivo do meu ciclo profissional. Foi ali que se encerrou de vez. Vivi o luto de estar vivendo diagnóstico de câncer. E tantos outros que eu estava vivendo, porque eu estava vivendo uma enxurrada de processos judiciais, resoluções, conclusões, encerramento de empresa, enfim, foi assim um turbilhão. Eu imagino. Foi complicadíssimo. E aí, o Eduardo assumiu a frente dos cuidados comigo, a Lara. Parceiraços. Né, parceiros, assim, a Sofia, ainda muito pequena, o Murilo era muito pequeno ainda, os meus pais, e a coisa foi. Né? E a gente começou a buscar alternativas de tratamento, e foram ali 2 anos muito intensos de um tratamento, assim, muito árduo. Muito dolorido, né? Muito dolorido. Lembro quando eu te visitei, você me contou. Muito dolorido, assim, eu enchei em 1 ano 40 quilos, uso de muita corticoide, então, assim, foi muito complicado. Macetou o meu corpo, macetou a minha mente, a alma, né? A alma, judiou da família. Judiou de tudo, né? Da estrutura. Então, assim, quando vem esse diagnóstico... O casamento foi quando? Foi em 2019. No ano seguinte. No ano seguinte. Daí eu já tinha tido o diagnóstico, estava em tratamento. E chega um dia o Eduardo, e nós já estávamos morando juntos, né? Ele cuidava de mim e a gente já estava morando junto. E aí ele chegou um belo dia e falou, não, agora a gente vai casar. Eu falei, você tá louco? Porque eu tava na minha pior forma, careca, inchada. Foi lindíssimo o seu casamento. Sem R$1 no banco, não tinha R$1 no banco. Eu falei, você tá doido? Como é que a gente vai casar? E aí vem Deus que ama casamentos, né? Porque Jesus ama casamentos. O primeiro milagre dele não é à toa que foi num casamento. E aí ele chega e fala, não, vocês vão casar. Vocês vão casar. E foi levantando gente, assim, profissionais de tudo que era lado. Então o Eduardo falava assim, eu queria tanto um noivinho pro nosso bolo. De repente uma pessoa me mandava mensagem, posso fazer um noivinho de vocês, de bolo? Então, assim, o que a gente falasse, o que a gente pensasse. Assim, era uma festa num lugar que comportava 100 pessoas, foram 120. E assim, e foi incrível, foi lindo. Foi lindo. Né? As crianças nos cobravam muito isso, né? Tanto o Natan, que é o filho biológico do Eduardo, quanto os meus biológicos, porque hoje não existe mais isso, são nossos filhos, né? Os 4 são nossos. E foi, assim, acho que ali a conclusão daquilo que a gente precisava viver. E foi antes da pandemia, né? Meses ali, porque se a gente tivesse decidido casar meses depois, não daria mais. Porque daí veio a pandemia. Fechou tudo. Parou tudo. Ninguém mais casava, ninguém mais vivia festa, ninguém mais vivia nada, mas a gente viveu nossa festa. A gente viveu o nosso momento, que foi muito preparado. E foi incrível. E foi, assim, é uma coisa que a gente tem guardado no nosso coração. Eu imagino. Desde a preparação, desde os detalhes, desde as pessoas incríveis que se levantaram, nos detalhes. Você acredita que tudo isso foi te fortalecendo, foi te trazendo resiliência? Eu acredito que eu sempre estava muito fraca na questão física. Mas a minha mente, eu sempre procurei manter a minha mente de uma forma com que eu estivesse sempre muito lúcida, encarando que era um momento, sim, muito difícil, que eram desafios que eram muito, às vezes até intransponíveis, né? Porque você chegar e você receber de repente, olha, se você não fizer essa medicação, tua probabilidade é de tantos %, né? Ou, olha, eu não sei se essa medicação... Você compartilhava isso com as crianças? Eu compartilhava não só com as crianças, foi a época que eu comecei a escrever. E eu compartilhava isso, inclusive, nas minhas redes sociais. Sim. As crianças, eu procurava deixar a coisa de uma maneira mais sutil. É claro, não para todos. Eles se mantinham
firmes, você acredita? Ou como que eles se comportavam naqueles momentos? Assim, quem convive com a doença, e até pode parecer muito cruel o que eu vou falar agora, a gente se acostuma com ela. A gente se acostuma com a dor, a gente se acostuma com A gente vive um dia de cada vez, né, Flávia? E é um dia de cada vez, e mesmo assim eu tentava não passar a totalidade do estresse para eles, por mais que eles sentissem, às vezes, no meu olhar. Sim. Né? Porque filho é filho, a gente tem uma relação simbiótica, né? A gente não precisa falar, eles sabem. Eles sentem, né? Eles sentem. E aí a gente viveu isso, todos nós juntos, nós vivemos isso. Mas, é claro, eu nunca vou esquecer, assim, chegou um dia que o Murilo falou assim, mãe, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais. Ai. Ele tinha quantos anos, Flávia? Ele tava com 8, 9 anos. Acho que ali não, ele tinha, acho que 9 anos já. Então, quando que isso vai acabar? Eu não aguento mais. Então, mas ele era pequeno, ele conseguia expressar, né? As meninas eu sentia, né? O cansaço, o estresse e as outras coisas. Mas elas mais velhas acabavam, né? Levando. Mas é claro, ninguém gosta de viver num ambiente de doença. É complicadíssimo. E aí veio minha remissão. 2 anos depois, no meio da pandemia, depois de encarar um tratamento quimioterápico na pandemia, onde grande parte do meu tratamento foi home care, aonde a gente nunca vai esquecer, assim, os enfermeiros saíam dos atendimentos de Covid, faziam uma higienização e com aquelas roupas meio de astronauta lá para casa, a gente fez uma sala ali na frente, onde era um hospital praticamente, às vezes paravam 4 ambulâncias na frente da minha casa, minha mãe morando num prédio no mesmo quadra que eu, olhando de cima, às vezes várias ambulâncias na frente da minha casa, não sabendo o que estava acontecendo. Então, assim, gente, foi caótico. Foi caótico. Não tem outra palavra, assim, para resumir esse período. E aí eu entrei em remissão. E para quem não sabe, a remissão é quando você tem a cura do teu câncer, sabendo que você vai passar 5 anos fazendo o acompanhamento e isso pode voltar a qualquer momento. Sim. Né? Entrei em remissão, ok, vida que segue, vamos voltar, vamos viver, vamos trabalhar. Foi ali que eu fiz algumas tentativas de voltar a trabalhar, mas é claro, a gente insiste, a gente não escuta o que Deus tem de propósito na vida da gente. E eu insisti em voltar a trabalhar com doce. Eu insisti em voltar a trabalhar com pequenas encomendas, com presentes, algumas coisas assim. Lógico, cliente, é lógico que eu tinha. Sim. Eles estavam esperando arduamente você voltar. Eu voltar. Eu tinha pedidos, assim, semanais, mesmo durante o tratamento, né? E aí, é claro, não foi difícil voltar, tecnicamente falando. Sim. Mas fisicamente... É claro que eu não dava mais conta. É claro que eu já tinha muitas sequelas, inclusive neurológicas, e que me muito. E eu acabava sobrecarregando quem? A família. Os filhos. Novamente. Então, novamente. Eu estava cometendo os mesmos erros novamente. E eu consigo enxergar isso. E aí, engravido. Perco o bebê. Que foi ainda pra gente, ainda estava saindo daquela questão de pandemia, e foi muito traumático, porque na perda do meu bebê, o Eduardo não conseguiu nem entrar dentro do hospital, porque não podia entrar. Por conta da pandemia. Então foi complicadíssimo, foi um momento extremamente delicado na nossa vida, e que deixou marcas na gente como casal, né? E, enfim, vivemos esse luto, que não foi fácil. Imagina. E passou, né? Passou, é claro, ficam as vontades da gente como casal, mas a gente entendeu que também não era para ser. E aí, eu fazendo os acompanhamentos e o câncer volta. E o câncer voltou e voltou com uma força muito maior, de uma maneira muito mais devastadora. No mesmo lugar? Não era ainda um tipo de linfoma, mas já não era o mesmo subtipo, né? E já tinha uma infiltração ali, medular, e já tinha outras questões, e nunca volta
igual. Igual. Ele voltou de uma outra forma. Sim. E encarei tudo isso novamente, né? Fiz alguns procedimentos que hoje em dia me deixaram sequelas físicas, né? Eu tenho algumas questões físicas, então preciso de um apoio de muleta e tudo mais. Algumas sequelas neurológicas, faço uso de alguns medicamentos, então é claro que a minha questão motora, ela ficou comprometida, então faço algumas medicações, mas fui levando o meu tratamento da melhor forma possível. Sempre, né? Sempre te acompanhando ali, né? você fazendo a sua parte. É o que a gente tem que fazer, né? É o que a gente tem que fazer, porque desistir nunca foi uma opção. Eu não tinha essa opção, desistir. Lógico, pensei muitas vezes em desistir. Sou humana, Sim. né? Sim. Chega uma hora que fisicamente você cansa de todo aquele processo. Mas com 4 filhos, né? Não tinha como. Eu não tinha como olhar para minha vida, olhar para minha família e falar: não, olha, vocês que se virem, né? Eu cansei. Vontade, é claro que dá. Nos momentos de extremo estresse, a gente... Medo, né? Medo, Insegurança, dor. É um investimento, inclusive, financeiro da tua família que tá ali investindo em você e você não sabe o resultado daquilo, Sim. né? E você vê todo mundo investindo e é um saco sem fundo e você, né? E parece que você nunca vai dar conta daquilo, porque, é claro, os planos de saúde vão até um ponto, depois você precisa, né? Entrar Sim. com recurso também. Então, foram fases, assim, complicadíssimas. Em que ano que foi isso, Flávia, do câncer ter voltado? Já faz 2 anos. 2 anos. Vai fazer 3 agora, né? Entendi. Então, a gente tem vivido isso há 3 anos. E aí, metade do ano passado foi onde, assim, realmente já não... Porque no meio desse processo do meu câncer ter voltado, do câncer, porque ele não é meu, Isso. do câncer ter voltado, foi descoberta uma doença autoimune. Eu descobri que eu também sou portadora de lúpus a vida toda. E não Entendi. sabia. E eu não sabia. Era tratado como dermatite de contato. Entendi. Então, tive um diagnóstico errado, enfim, né? Isso não foi falta de cuidado. Minha mãe me levou em 300 médicos, que na época se achava que era realmente uma alergia, alguma coisa assim. E muitas das queixas que eu tive durante a vida foi devido ao lúpus. E não sabia. E não sabia. Então... foi assim, uma sequência de descobertas nesse processo todo. E daí chegou metade do ano passado, aonde realmente assim chegou numa etapa do tratamento que foi falado: olha, realmente tá muito difícil, né? Vamos optar por parar com algumas coisas, né? Dar continuidade para outras para o seu conforto. E, né, vamos levar aí o que der para levar, mas de uma maneira um pouco mais confortável, sem agredir tanto o teu organismo, sem judiar tanto de você, e você viver bem aquilo que agora você tiver para viver. Ok, então vamos viver. E aí foi nessa que eu falei: não, então se é para eu viver, né, eu vou viver o resto dos meus dias fazendo aquilo que eu quero fazer e que eu sempre quis fazer. E eu comecei a tentar descobrir o que tinha ficado para trás. O que a Flávia tinha perdido da Flávia. Sim. Nesses anos todos dedicados à empresa, aos filhos, né, ao casamento, enfim, a esse turbilhão de coisas. E eu fui tentar me encontrar os meus sonhos novamente. E foi aí que eu fui revirar uma gaveta que tinha ficado lá atrás, que era a minha relação com o direito, que era o meu sonho de estar fazendo direito. E fui fazer um vestibular no secreto, falei com Deus em primeiro lugar, coloquei para o Senhor o meu sonho, e acho que Deus só me falou assim: poxa, demorou, hein? Olha. Demorou para você chegar até onde Pra você entender, né? Para você chegar até onde eu queria, para você chegar talvez aonde você deveria ter chegado. E eu no secreto fui fazer um vestibular, não contei para ninguém, nem para Eduardo. Olha. Me mantive no segredo e fui fazer o vestibular, passei. Consegui bolsa de estudos
Que legal. E simplesmente cheguei, gente, seguinte, semana que vem tô indo pra faculdade. Tô começando a fazer faculdade. Tudo bem, legal. A reação foi assim? Não foi, Não. tipo... É porque eles não sabiam o que eu ia fazer. Ah, entendi. Fazer um Ela vai curso fazer, online. né, artes, a minha filha fazendo, né? Ah, entendi. Não sei, acho que eles pensaram alguma coisa assim. E eu falei, ó, semana que vem tô indo pra faculdade. Ah, mãe, que bom, que legal, né? Mas online? Eu falei, não, é presencial. Tá, o que você vai fazer, mãe? Direito. Tô indo fazer direito. E foi. Cheguei na turma, média de idade 18, 19 anos. Parabéns. E eu cheguei, e eu tô lá, né? Não, e eu, né, acompanho ela nas redes sociais ali, de repente eu olho ela defendendo uma tese de direito, Defesa estudando, e colocou a Beca lá. É Beca que fala? Uma Eu falei, simulação. sensacional. Eu tirei o chapéu para você. Assim, Que legal. Tem sido estar hoje em dia novamente num banco acadêmico, né? Aprendendo, me colocando nessa situação de aluna, né? Com a humildade que um aluno precisa ter. Gente, está sendo fantástico. Eu imagino. Fantástico. Eu, assim, convivendo com aqueles jovens novamente, porque é uma injeção, né, de vida Sim. pra gente, né? Tá nessa idade, eu tô com 44, vou fazer 45 anos esse ano. Então, eu tá vivendo isso com eles, né? Eu chego nas minhas aulas, os filhos querem, o que você aprendeu? O que você, né? O que você teve hoje? Que etapa está? Que etapa você tá? Que nessa semana eu tive dosimetria penal. E o meu filho, de 14 anos, indo lá, me ajudando a fazer os cálculos de dosimetria da pena. Então, e todos eles a gente entra em... Porque você, quando tem filhos adolescentes, né? Você tem debates. Aquilo não são almoços, são debates. Né? Então, Os seus conversam? Porque o meu não conversa. O Murilo fala mais que as meninas, né? Ah. Assim, e ele gosta daqueles debates O sociológicos. Dudu é raro, de vez A em gente tem debates muito profundos, às vezes até profundos demais. quando. Entendi. Então, às vezes eu falo, não, Murilo, vamos manter no raso para não, né? Hoje eu quero conseguir terminar o meu almoço. Entendi. Então, é muito bacana essa troca que eu tô tendo com eles, e eles agradecerem por tudo isso. A gente sempre tem um momento em casa. A gente até esse ano nós não fizemos no Dia de Ação de Graças. Nós fizemos no Ano Novo. Nós temos um momento de gratidão. E quando eu vi os meus filhos agradecendo eu estar fazendo faculdade, Que lindo. eu falei, pronto, né? A minha missão tá cumprida, pelo menos aqui dentro, porque eu acho que a gente precisa ser bom para quem está com a gente, para quem convive com a gente. É muito fácil a gente ser bom para os de fora, mas quando a gente é bom para os de dentro, É sensacional, né? É incrível a gente ver os olhinhos brilharem para aqueles que dormem debaixo do mesmo teto que a gente. Então, quando eu vi isso e eu vi que eles estavam assim curtindo aquilo como eu falei, não, é isso que Deus, é Deus mesmo. É Deus que me colocou ali, Que legal. é o propósito de Deus. O que vai acontecer daqui para frente eu não sei, né? Eu tô nessa, eu realmente não sei. O que vai ser daqui para frente, o que vai acontecer daqui para frente. Eu só sei que meu tratamento está terminando. Que bom. Né? A educação me trouxe essa motivação. Eu acho que era a peça-chave que eu precisava para me reencontrar, para buscar essa transição de carreira nessa idade, que eu acho que é sempre tempo. É sempre tempo da gente sonhar, é sempre tempo da gente se reinventar. E o que vai ser, né? Eu tive até um questionamento muito recente na faculdade, onde falavam, tá, vocês sabem o que vocês vão fazer? Porque o direito, ele é tão amplo quanto a gastronomia, Sim. né? E eu, quando estava lá fazendo gastronomia, nunca me imaginei trabalhando com patisserie. Eu me imaginava trabalhando ali como uma subchefe ou alguma coisa assim, mas nunca com patisserie.
E eu acredito que esse movimento comigo também está acontecendo dentro do direito. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu sei que eu estou chegando em lugares que eu nunca pensei chegar. Eu estou conhecendo pessoas que eu nunca pensei em conhecer. Isso é muito bom. Eu tô tendo oportunidades, assim, incríveis de ouvir pessoas que estão fazendo diferença na história nesse momento. Então, e eu acho que a educação te proporciona isso. Quando você busca conhecimento, quando você busca fazer a diferença naquilo que você está fazendo, seja lá o que for. O meu caso foi o direito. Falo isso. Foi o direito, mas pode ser qualquer coisa. Porque eu ganhei e vivi muito tempo fazendo brigadeiro. Muitos anos da minha vida eu sustentei uma família fazendo brigadeiro. E hoje em dia eu tô lá com o vadimeco embaixo do braço. Né? E a vida é isso, a vida é esse movimento. E a gente tem que se permitir. A gente não tem que ser etarista, porque a gente tem uma cultura muito etarista. Verdade. Né? A gente tem uma cultura que te coloca em caixas, em blocos. Já tô velha pra isso. Não, eu tô muito velha. Já foi meu tempo. Inclusive eu vi um vídeo muito interessante essa semana, porque quando eu recebo esses questionamentos a respeito do direito, a escola de magistratura, para mim, era uma coisa assim que eu colocava em pauta na minha vida. Mas em determinado momento, e falei isso erroneamente até para uma colega, eu falei, não, olha, acho que eu tô muito velha para isso. E vi um vídeo de uma juíza, inclusive semana passada, que ela dizia assim, tá, você que tem 40 anos, mas parecia que ela tava falando comigo. Você que tem 40 anos, eu... É pra mim, você me conhece? Aí, você tá achando que é tarde demais para fazer escola de magistratura? Você já pensou que se você entrar, se você passar com 45 anos, você tem até os 75 para exercer a sua profissão? Sim. Então, eu falei, gente, não. Eu com a tela, falei, não tinha pensado. Né? Então, assim, isso não é que eu vá fazer isso, mas a gente se coloca geralmente nessa condição de que os nossos sonhos precisam ter idade, de que os nossos sonhos precisam ter gênero, né? De que os nossos sonhos, eles... não, eu sou mulher, isso não é pra mim, eu não vou me encaixar aí. E vocês são um exemplo disso, né? Eu acho que quando eu vi o vídeo da empresa de vocês, assim, e a história de vocês... E até eu tava comentando aqui antes de começar, Sim. né? É aquela vontade de fazer parte, né? É isso que eu senti. Eu falei, gente, eu quero trabalhar com elas. Não sei o que elas fazem, eu quero trabalhar com elas. Né? Mesmo não tendo nada técnico na área de vocês, que eu acho incrível. Mas tem o setor de direito. Né? Quem sabe? Quem sabe, a Flávia sabe, jurídico. Precisamos de uma pessoa lá para montar os dossiês. Verdade. E assim, a gente não sabe. E isso é tão incrível. Eu acho que quando a gente coloca, quando a gente tem esse lado da espiritualidade da gente, onde a gente tem a confiança de ter um Deus, que a gente fala, olha, Senhor, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei o que vai ser do meu diagnóstico, eu não sei o que vai ser do meu tratamento, eu não sei o que vai ser da minha maternidade, eu não sei o que vai ser do meu casamento, mas tá nas tuas mãos. E entregar de verdade, essa entrega real, ela é libertadora. Eu lembro um vídeo seu que você falou assim, gente, eu não sou forte. Vocês ficam escrevendo para mim que eu sou forte, mas eu não sou. Eu lembro Mas desse eu vídeo tenho um também. Deus que me sustenta. Sim, e o tempo todo. E eu pego na mão dele e eu vou. E o que eu mais admiro, assim, né? Eu falo que o apoio e o amor que a gente recebe realmente faz muita diferença. Tive a minha mãe, perdi minha mãe, né, em setembro, pro câncer. E foi muito fulminante, assim, foi muito rápido. Mas o amor que ela recebeu dos filhos, dos genros, dos netos, eu acho que ela não recebeu a vida inteira dela, assim. O cuidado. A rede de apoio em qualquer situação que você passe na vida, ela te dá a base. Ela Sim. te dá a base para que você possa enfrentar aquilo da melhor maneira possível, mesmo não sendo o melhor cenário. É claro que você também descobre coisas muito difíceis nesse Sim. processo. Você descobre muitas
muitas pessoas que você acha que você poderia contar e que você não pode. Você descobre muitas relações que você achava que você tinha e que você não tem. Então, na verdade, é aquela história, né? Que você descobre quem tá contigo mesmo em algumas situações da vida. E a doença é uma delas. Com certeza. A situação da doença é um desses divisores de águas. Você lembra um dia que eu te falei? Eu falei para você assim, que eu enxergava um propósito de Deus na sua vida e que você era uma pessoa que veio para ensinar outras pessoas, porque muitas não teriam entregue os pontos muito antes. Olha, é o que eu falo, né? Tudo tem um propósito. Isso tá na palavra de Deus. Em tudo tem um propósito. Eu sempre me coloquei numa condição muito de serva e de aprendiz, como me coloco hoje, porque é impossível, acho que a gente passar como ser humano, eu passar por tudo isso e desde tão jovem. Eu nunca esqueço a doutora Flora, que até hoje é a médica que cuida do setor de hematologia no Pequeno Príncipe, e ela, só no final do tratamento da Lara, lógico que durante o tratamento a gente não tinha nenhum nível de intimidade, porque eles têm essa questão profissional, Sim. Mas no final, já a Lara fora do hospital, ela me falou, quando eu saía daquele quarto, não tinha uma paciente, eu tinha 2, porque eu deixava ali 2 meninas. Então, é impossível uma pessoa ter passado por tudo isso e guardar para si. Eu acho que até é egoísmo da minha parte. Eu guardar para mim essa história de vida que Deus permitiu. Deus permitiu que eu passasse, Deus permitiu que eu vivesse, né? À toa. Eu acho que não tem como. E uma das minhas histórias mais recentes aí foi a questão da adoção do meu enteado. Aonde eu conheci o Eduardo, eu já tinha convivência com o Nathan, que é um autista suporte 2, e de repente existiram situações que fizeram com que a gente pleiteasse a guarda dele e buscasse ter a guarda dele pra gente, e foi aonde existiu esse cuidado integral da minha parte com o Nathan, com ele, mesmo durante o meu tratamento. E aonde eu, fazendo o tratamento, eu ia lá, buscava as clínicas, buscava outros diagnósticos. Ele foi diagnosticado também com uma síndrome associada, ele tem síndrome de Tourette. E eu tomei também aquilo como um desafio. Então, quer dizer, por mais que a vida da gente esteja repleta de problemas, Deus continua nos dando as missões e os desafios. E aí a gente vai se colocar numa condição, não, olha, eu tô me tratando, eu não quero isso pra mim, eu não vou fazer nada, eu vou aqui cruzar os meus braços, mesmo o Senhor precisando de mim, né? Eu não vou fazer nada, porque isso não é problema meu. A vida não funciona desse jeito. Não, a gente precisa entender que a gente passa por muitas coisas, mas a vida continua. Isso aí. E a nossa utilidade também continua, independente da situação física que às vezes a gente esteja. Então, a gente continua sendo útil até o nosso último suspiro. Com certeza. A gente tem uma utilidade nessa terra até o último momento. Mas a gente precisa permitir. Permitir fazer a nossa parte, né? Permitir fazer o nosso... Que lindo. Aquilo que nos cabe. É isso aí. Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Eu sabia que ia ser lindo, né, Elis? Foi. Eu conhecia você só pelas redes sociais e porque participei de alguns eventos que você fez. Eu participei. Da melhor forma possível. E conhecia nas redes. Então, e me encantava. Tudo que você escrevia, os vídeos... Porque geralmente eu não paro pra ler. Eu não paro pra ler postagem em rede, isso mas até os seus eu é lia. algo que eu adormeci, né? Quando eu estava até conversando com vocês antes, quando eu decidi não ir para esse lado de ser influenciadora, porque eu acho que é muita responsabilidade. Saiu o livro? Então, ainda não, Vai sair? porque ele está acontecendo. Ai, então, é que muito bom. difícil a gente editar algo que ainda está em movimento. Sim. Então, ele tem uma grande parte dele pronta, mas eu sempre tenho a sensação de que legal. nunca está pronto. Então, é complicado, né? E aí, agora até surgiu um projeto de eu fazer uma coletânea dos textos que eu postava.
porque eu parei de postar esses textos há algum tempo, que foi, né, como eu estava falando assim, foi onde eu decidi realmente não partir para essa área de ser influencer, porque eu acho que é uma extrema responsabilidade, e eu prefiro, nesse momento, influenciar aqueles que estão comigo, Com você. do que partir para essa coisa mais ampla. Mas o livro vai sair. Todo mundo me cobra. Mas no seu tempo. Eu acho que tudo que eu tenho para falar, eu preciso, ainda está em movimento. Ah. Mas vai concluir, vai ser um prazer chegar e com certeza vocês vão ser as primeiras. Com Por certeza, favor. estaremos lá no lançamento. As primeiras. Assim, Sua missão você está cumprindo meramente... Maravilhosamente bem. Espero, né, gente? Espero. A gente, ninguém é perfeito. Eu tenho, né, milhares de erros, milhares de defeitos, né? Acho que perfeição não é comigo. Eu sou real. É aquilo que a gente tá falando. Eu sou real. Mas eu tento fazer o melhor que eu posso fazer. É só isso. Que incrível. Que bom que você aceitou o convite, porque foi muito gostoso te ouvir. De verdade. Eu quero deixar eu escrevi, porque eu nunca ia decorar, mas eu acho que é a síntese da nossa conversa e é o que eu quero deixar para vocês. Porque eu falei, eu vou levar um presente para elas. Não vou levar um presente, mas eu acho que é o que eu gostaria de falar para vocês. Que não são as minhas palavras, mas essas são as palavras da Simone de Beauvoir. Que é que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Lindo. Obrigada, então, Flávia. É isso que eu quero deixar para vocês. Obrigada, Vivam. Obrigada. Nosso Linda. lema de vida. Né? E com gratidão. Principalmente. Gratidão pela saúde, gratidão pela vida. Todos os dias a gente agradece com as crianças. E equilíbrio, né? Equilíbrio, é isso que é muito que eu tenho para falar para quem empreende. Tenha o equilíbrio. Então, vamos pedir para ela deixar um recado, né? Para quem Por assistiu o favor. podcast. Então, gente, assim, eu acho que empreender é maravilhoso. Eu acho que nesse país que a gente vive, quem empreende é muito guerreiro, tem suas dificuldades, tem seus desafios, mas você buscar o equilíbrio entre a tua vida profissional e tua vida pessoal, eu acho que tem que ser a primazia para que você tenha sucesso. O teu sucesso só vai vir através do teu equilíbrio. Ninguém é suficiente tendo uma conta bancária com um saldo maravilhoso. Você é muito mais do que isso. A tua vida é muito mais ampla do que o teu saldo. Então, repensa. Quando você vê que você está passando dos limites, volta para si mesmo, se olha no espelho, olha para tua essência, olha para tua família, porque é isso que fica. Lindo. Maravilha. Obrigada, Flávia. Obrigada, Flávia. Arrasou. Gratidão. Pessoal, espero que vocês, para quem ficou com a gente até o final, espero que vocês tenham gostado. Foi sensacional. Tô cheia aqui, coração alegre com tudo que eu ouvi e saindo daqui super energizada e feliz com esse podcast. E para você que não nos segue ainda, fica aqui o meu Instagram, Renata Freires Oficial. O Elis da RHF. E o RHF Matriz. E procure também as nossas unidades na sua região, acompanhe as nossas vagas. Será um prazer tê-los em nossas redes. Se inscrevam no nosso canal no YouTube e sigam o nosso Insta RHF Talk. E para quem gostou desse episódio, deixa o seu like. Obrigada! Obrigada!